Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Compilando Ideias, o podcast que descomplica a tecnologia para todo mundo. Eu sou Irã e hoje eu estou aqui com meus colegas Elmi e Priscila para a gente bater um papo sobre a UERN, o que achamos desse primeiro semestre, os desafios e vantagens do ensino à distância e como a inteligência artificial tem feito parte do nosso aprendizado, do nosso uso cotidiano. E o nosso curso é o de Sistemas para a Internet, na UERN. E esse podcast é idealizado, feito por causa da matéria de extensão que a gente está tendo nesse curso. Lembrando que o podcast ele é lançado no Spotify e YouTube. Então eu peço que você siga a gente tanto no Spotify, no YouTube, no Instagram também para você não perder nenhum episódio. Muito obrigado e se divirta. Pessoal, a gente está no nosso segundo episódio do podcast Compilando Ideias e a gente já está no final do semestre. A gente veio aqui junto. O primeiro episódio foi uma entrevista que Elmi fez com dois fotógrafos e agora eu, Irã, Elmi e Priscila viemos aqui falar um pouco sobre o que a gente achou sobre a UERN, o que a gente achou desse primeiro semestre, do ensino remoto, como que a gente conciliou, como é que eles conciliam com o trabalho e o que é que a gente aprendeu. A gente aprendeu alguma coisa, o pessoal que já sabe de programação, como eu, já sabia um pouco, só foi revisão. Então eu dou a voz aí agora para Elmi. Oi, pessoal. Estamos aqui, André, Irã, Priscila, representando o podcast Compilando Ideias. A gente vai conversar um pouquinho sobre nossa experiência no semestre, no primeiro período, né, desse curso maravilhoso de Sistemas para a Internet da UERN, na modalidade ensino remoto. Nós somos utilizadores do Moodle, a gente utiliza os sistemas virtuais da UERN. Para mim, pessoalmente, é um sistema muito completo. Eu estou curtindo bastante. Você tem a capacidade de interagir por vídeo, que a gente interagiu pouco, mas a gente tem essa capacidade. Você também tem a capacidade de interagir de forma assíncrona. Você tem os fóruns, você tem as mensagens que você pode transmitir para os professores e para os outros colegas. A gente também tem uma coisa que eu achei maravilhosa. Eu já tinha feito outros cursos também remotos, utilizei o Moodle, mas nenhum curso que eu fiz utilizou a função de tarefas. Então, por exemplo, você tem uma barra de progresso para cada disciplina que você coloca atividade concluída. Você marca ali e isso ajuda bastante o controle, né, por parte do aluno, para saber como é que está o seu progresso, se você fez determinada atividade, se você participou de determinado fórum, se você leu determinada aula. Eu achei maravilhoso. E o Moodle é uma plataforma incrível, né? Ela é gratuita, totalmente modular. Os professores não precisam de nenhum conhecimento de programação para participar, para criar aulas, para colocar conteúdos, né, para os alunos. Eles sempre colocam vídeos linkados do YouTube, eles colocam várias atividades interativas também, tudo isso com o Moodle, né? Eu acho fabuloso, assim. Isso porque a gente ainda está no primeiro período e não utilizou todas as ferramentas do Moodle. Eu vou até contar uma experiência engraçada. No meu último curso que eu fiz, todo mundo interagia por texto. E eu cheguei a irritar um professor lá, tinha um professor que se irritou comigo de física, porque todas as minhas interações eram por vídeo, mostrando a minha cara. Eu, oi, alunos, oi, colega. Aí o professor de física, que era todo frio, né, todo sistemático, ele se irritou comigo, mandou uma bronca em privado. Disse, por que você interage só por vídeo? Você não vê que seus colegas interagem só por texto? Aí o professor, é porque a gente é muito... Falta, como é que eu posso falar? O fator humano, né? A gente vê os colegas, vê o professor. Eu acho que eu interagindo por vídeo, eu estou tentando quebrar um pouquinho o gelo. Ele, mas não faça mais isso, não. Aí eu peguei e fiz de novo. Porque, Eu pensei tipo, que ele tinha Elmi, convertido, ele tinha conseguido trazer ele para essa experiência de falar igual você fala, de vídeo no grupo. Exatamente. Eu também vou falar outra experiência muito engraçada que eu vi, que eu participei, também foi pelo porque, tipo, Moodle. Elmi, Sim, sim. você estava lá, você abriu a câmera, né?
E, tipo, eu acho que isso é bom, deveria ser bom para o professor, porque ele sabe que você está ali. Porque quando Exatamente. você tá numa aula remota e tá os nomes dos alunos tudo ali, mas você sabe se a pessoa tá lá? Não sabe. Pois é, eu não entendi essa. Eu acho que ele se acostumou na pandemia, né? Na pandemia, a minha irmã é professora e ela falava que os alunos entravam nas reuniões e você não sabia se ninguém ligava a câmera, ficava ali e ela tinha a sensação de estar dando aula para ninguém, tá entendendo? Aí eu lembrava disso, não, eu vou interagir por vídeo, quero ver como é que vai ser. Aí eu levei uma bronca, elástica. Pior que é verdade, a maioria, foram poucas as vezes que eu consegui participar de monitoria, participar online com a galera. Porém, muitas das vezes a câmera está desligada. Eu mesmo, eu quase nunca liguei a câmera. Sim, sim. Eu vou confessar que algumas vezes eu peguei no sono, a aula acabou e eu fiquei conectado sozinho, assim, até o dia seguinte. Mas Na acho que o aula. professor tem essa sensação mesmo de que está falando sozinho, né? Ou que ninguém Meu está ali, Deus de do céu. verdade. Eu acho que justamente a interação por vídeo, né, nos momentos síncronos, eu acho que é essencial para o aluno também se sentir estimulado, ele saber que está sendo visto e interagir, ele saber o momento, o timer, né, de participar. Porque se você está ali, você não tem a obrigação de aparecer, você vai acabar pegando no sono, como aconteceu comigo. Então é importante. Assim. Outra coisa bem engraçada que aconteceu comigo, essa vocês vão achar engraçada. O pessoal que está ouvindo também. Eu passei no curso do IMD. Não sei se vocês sabem o que é IMD. É Instituto Não. Metrópole Digital. Ele é um instituto da UFRN que faz um É muito curso. bonito lá, cara. É fantástico. Eu passei no curso técnico, porque eu sou bom de lógica. Você é bom de lógica, então você já fez o trabalho de algoritmos último? O último ainda não. Tu Olha acredita que eu não tive aí. tempo? Pois é. Ah, Nossa, não nem teve me tempo. O ruim é isso, né? A questão de manter a rotina, de conseguir fazer os trabalhos falei. todos. Pronto, uma coisa que eu não entendi, a maioria dos professores colocaram as atividades para entregar todo dia 8 do mês Pois é. de julho, por algum motivo, sendo que o Eu acho, semestre vai acabar bem mais para frente. eu acho que é o limite que eles têm para corrigir tudo, né? E mandar para recuperação final quem precisa, né? Eles têm um tempo para avaliar todo mundo e poder mandar calcular as notas e saber quem é que vai para a final ou não. É, pode ser Acho que é isso. por conta disso. Sim, aí deixa eu contar o que aconteceu. Eu fui lá no IMD, né? Ele era semipresencial o curso. Aí na primeira aula, aquela aula magna, aí com vocês, o presidente do IMD, fulano de tal. É todo mundo, o auditório cheio, né? Ele não falou nada. Ele chegou calado assim, foi pro data show e deu play. E no vídeo estava ele falando. Bem-vindo, alunos. Eu sou o professor fulano de tal, sou presidente do IMD. Quero dar boas-vindas a vocês. Não, aí já é. Não Ele foi para precisava lá nem fazer ele nada. ter ido, né? Teria mandado só o É, vídeo para alguém dar play. deveria ter É, ficado em casa. eu não sei se eu tinha problema de falar em público, né? Hoje eu estou um pouquinho mais solto, mas na época eu tinha muito problema de falar em público. Eu me soltei um pouquinho com um curso, não sei se vocês já ouviram falar, Seisho no Ie. Vocês já Não, Não, ouviram nunca não. ouvi. falar? É Não. oratória? Minha Tipo uma mãe coisa assim. é um curso tipo uma filosofia meio budista, meio religiosa, assim. Minha mãe participava e ela me levou lá. Aí os velhinhos, tinha um monte de idoso, assim, japonês, assim, tudo. Olha, e você falar em público. Aí eu, o que é que eu vou falar? Aí, o que você quiser. Aí eu, aí eu aprendi a falar, assim, eu fui me soltando. Mas aí, esse cara, ele me deixou, assim, meio constrangido, porque ele, aliás, não só eu, como todo mundo lá, eu acho, não sei se ele aprendeu. Eu não vou criticar a modalidade remota, mas será que ele aprendeu tudo pelo IMD de forma remota e por isso ele criou o módulo semipresencial lá? Assim, ele reproduziu o vídeo com ele falando, sentou na mesa, reproduziu o slide
Aí todo mundo ficou meio que em choque, assim, e ele pegou, saiu e foi embora sem dar tchau pra ninguém. Ele deu tchau pelo vídeo, mas pessoalmente ele não deu tchau. Espero que o pessoal do IMD não escute, mas se eles escutarem, eles vão lembrar. E vocês aí, pessoal, vamos falar. Pronto, então Sim, agora eu pode queria falar. saber, Priscila, o que você achou da UERN? O que você achou das provas presenciais? O que você aprendeu nesse semestre? Bem, pessoal, boa noite. Para mim ser bem sincera, né? Esse primeiro semestre eu acho que foi difícil para mim, tanto essa questão de por causa de estudar online, se programar, né? Se dedicar àquele horário para você estudar, porque também se deixar acumulando, vira uma bola de neve. Muitas das vezes não consegui participar das aulas ao vivo, monitorias, mas por causa de rotina, de compromisso. Mas tem dias que parece que não vai dar certo. As atividades, assim, eu achei a UERN é um campo. Na verdade, não foi na UERN, né? A gente está fazendo as provas presenciais no IF, distante, mas acho que isso não é um motivo de desistir. Já estou moreninha, com sol, mas as provas acho que é pelo a primeira vez. Eu já vi programação no curso de técnico de informática, porém bem aquela coisa bem básica, bem início, mas eu tô tendo uma Tu certa estudou dificuldade aonde? Tu fez o curso técnico aonde? na IFPB. Ah, que beleza. IFPB. Tu é da Paraíba, é? Eu sou de Patos, sou da Paraíba. Eita, que legal. Tem uma Tá certa vendo, distância, gente? mas assim, eu pretendo não desistir do curso. Quero ver se eu continuo, pelo menos terminar esse semestre. Mas é um curso muito bom, pelo fato também de ser pública, você conseguir estudar em casa. Porém, a pessoa também tem que ter aquela dedicação, tem que dedicar aquele horário, vou estudar, porque senão vira uma bola de neve, você não consegue acompanhar. Aqui. Mas é um dia de cada vez, né? Mesmo assim, com as dificuldades, a vontade de concluir o curso ainda fala mais alto, né? Então, a gente vai à luta e vamos ver se vai dar certo. Pronto, Priscila, um negócio interessante que você falou do curso técnico, eu fiz também, sabe aqui, eu fiz o curso técnico daqui de Parelhas, no IF daqui de Parelhas. A coisa boa e ruim que ele traz é esse basicão, e ele traz de tudo. É eletrônica, é programação, é sistemas operacionais, um monte de coisa joga na sua cara, e é isso, tchau. Então, Mas, Irã, o curso técnico, o que vocês fizeram era presencial ou semipresencial? É presencial, o que eu fiz também é presencial. Ah, o meu era semipresencial, eu fiz no IMD. eu não sei qual o de Priscila foi, se foi o integrado ou o subsequente, mas eu fiz o integrado, que é o ensino médio junto com o Um curso curso técnico, sabe? técnico, né? Não, o que eu fiz foi o subsequente, que era à noite. Mas aqui também tem, na mesma instituição que eu estudei, também tem o integral. O IMD, ele tinha um diferencial que eu achei bem bacana. Você vinha cada disciplina por vez. Por exemplo, hoje a gente está matriculado em 7 disciplinas, né? Do primeiro Isso. período. Lá a Certo. gente fazia um por vez. Então você tinha um prazo, que era 6 meses, né? Primeiro período. Você via em sequência, por exemplo, inglês técnico, introdução lógica da programação. A gente via uma coisa por vez. Então, o que é que acontecia? Você dava foco total àquela disciplina. Eu achava bem bacana. Inclusive, as avaliações também eram em sequência, de cada disciplina, de forma independente. Eu achei muito massa isso. Vocês faziam tudo de uma vez só, como... No meu era, cara, era várias matérias, por causa que tinha que o IF, né, ele dá algum jeito de montar a grade curricular, o integrado, né, no caso que eu estou falando, que o aluno aprenda ali, seja um técnico, em 4 anos, e também faça o ensino médio. Então tem que ser muitas matérias no ano. Porque tem tantas disciplinas de ensino médio, como também tem a da questão do curso técnico, né, Ira? Exato.
aqui em Parelhas, os alunos do quarto ano, quando eles chegam no quarto ano, eles têm que ter aula de manhã e de tarde para acabar ali a carga horária no ano, sabe? Sendo que a lógica não deveria ter essas aulas à tarde, porque é integrado. Deveria ser tudo no horário ali que o aluno se inscreveu, né? Digamos assim. O subsequente eram só as disciplinas de acordo com o curso. Eu acho que um ponto negativo que se tem. É um curso muito bom, o curso técnico, porém, eu acho que se deixa a desejar é que no primeiro período você já dá vontade de desistir. Mas por quê? Vou defender. Porque você começa estudando meio ambiente, segurança do trabalho. Você não vê uma cadeira prática, não sabe? Da disciplina de técnica informática. Sim, olha, caramba. Entendi. Já É, o Não, IMD, eu não posso reclamar da metodologia deles, porque a gente via tudo relacionado com o módulo que a gente escolhesse. Por exemplo, você poderia escolher 3 módulos: eletrônica, programação ou redes. Eu escolhi redes. Então, a gente via primeiro o módulo básico, nesse sistema de sequência, e olha, se eu não me engano, ele era subsequente, viu? Eu passei de gaiato lá, porque eu já tinha o ensino médio completo. Se eu não me engano, ele poderia substituir o ensino médio, se Elmi, eu não me engano. Elmi, Sim. Sim. curso subsequente é para pessoas que terminaram o ensino médio. Ah, é? é Eu verdade, achei só que. o integral aqui é o médio Exato, com. O integral é que ele exato, substitui o ensino integral, médio. exato. Você faz Então o o meu segundo e terceiro era subsequente, então, o meu. subsequente. Então, era assim, eu achei a metodologia muito boa. Só tinha um problema. Tipo, em Qual? disciplinas que, por exemplo, a gente no semestre seguinte, a gente não lembrava de alguma coisa que viu no primeiro, porque ficou muito distante no tempo, tá entendendo? E a Não, gente passou muito tempo sem focar naquilo. Por exemplo, lógica da programação, quando a gente foi pegar programação orientada a objetos, nossa, foi muito difícil, porque eu já não me lembrava de nada. aqui a gente pegou uma greve. A gente, acho que foi quase a sua situação, porém a gente teve a greve e quando retornamos, com um tempo bem pequeno para eles terminarem o período, não dava nem para revisar o que foi feito há 60 dias, quase 90 dias, ou quase 70 dias, desculpa, de greve, porque tinha que fechar a grade e a gente estava esquecido do que foi visto antes da greve. Você sem lembrar muita coisa é difícil, né? Teve que se virar, biblioteca em casa, conferência. Eu lembro que tinha um período que a federal e a estadual entravam muito em greve. Nossa, eu também peguei uma greve de 6 meses quando eu fui começar a minha faculdade de biologia, que eu fiz faculdade de biologia também. E foi um terror, porque eu entrei no segundo semestre do ano, era para ter começado em junho, e eu acabei começando em janeiro. Aí, quando acabou a greve, eles juntaram 3 semestres em um ano. Então, Nossa, ficou uma coisa de louco, assim. Tipo, a gente tinha 4 meses, no máximo, para ver todo o conteúdo de um semestre. Então, foi uma coisa louca. Tanto é que eu tranquei o curso e continuei, e terminei só quase agora. Terminei em 2023, o curso de biologia, porque era uma loucura, assim. Essa questão da greve atrapalha bastante, viu? atrapalha. Eu vou falar um pouco aqui sobre o que eu achei, né, da UERN. Assim, as aulas, eu acho que eu estava muito acostumado com o ensino presencial, né, com toda aquela dinâmica com os colegas e tal. Então foi um baque. No primeiro eu achei ruim, né? Pô, não gostei mesmo, porque eu acho que os professores não explicavam muito. Eu achei que tinha poucas aulas também, mas depois estudando, eu acho que tem aquela matéria no ensino remoto, o aluno deve estudar por fora e chegar na aula com dúvidas. Então, a gente tem que ter essa preparação antes de chegar lá na hora. E as outras matérias, as matérias técnicas, meio que para mim foi uma revisão, por causa que fiz o curso técnico de informática no IF, continuei estudando, continuei programando algumas coisas. Então,
a matéria de algoritmos foi uma revisão ali. A matéria de sistemas operacionais, eu já sabia algumas coisas, mas tinha várias coisas ali que eu aprendi na hora. E foi isso. Eu acho que a que eu gostei mais foi de. Eu gostei mais do professor de matemática. Mas matemática me saiu ruim. Matemática eu não estudei tanto quanto eu deveria. Sim, geralmente, Mas é isso. realmente, o curso presencial, a gente conhece os professores, né? Bem, ficam marcados, né? O curso à distância, ele tem essa oportunidade, né? De conhecer essas pessoas maravilhosas, né? Tão bem como a gente conheceria no presencial. E criar um vínculo, né? Mas eu vou te contar, o curso de biologia que eu fiz totalmente remoto. Aliás, eu ia fazer as provas, como a gente está fazendo agora. A gente conseguiu, de alguma forma, criar vínculos, porque tinha algumas atividades que a gente tinha que ir no polo, e com isso a gente ia criando, encontro após encontro, a gente ia criando vínculo com os professores, com os colegas, e isso é muito importante, sabe? Eu, como moro aqui em Pipa, eu não consigo ir no polo de Parelhas. Eu estudo em Parelhas, mas fica muito distante. Mas eu pretendo, nesse segundo período, se tudo der certo, se eu puder, pelo menos fazer as provas aí, eu fico na casa de alguém. Pronto, pô, Mas, esse homem vai dormir na casa de André. sim, sim. Aí eu vou dormir na casa de André, que só está escutando aqui. Não, é muito legal esse vínculo, né? É uma coisa que fica, porque são, independente de qualquer coisa, são 4 anos, são 2 anos que você está ali interagindo. Muitos colegas também vão se perdendo no meio do caminho, vão desistindo do curso, ou seguindo outros caminhos, e os que vão ficando vão se fortalecendo o vínculo, sabe? Aí vai a amizade, vai aumentando, o companheirismo. O curso de biologia eu fiz em Nova Cruz, na universidade, no polo da Universidade Federal que tinha lá. E o pessoal vinha para minha casa, às vezes a gente marcava churrasco, não programado assim, sem nada para fazer, a gente marcava, sabe? Pra gente comer uma galinha sem bebedeira, que ninguém bebia também, tá? Todo mundo é aluno ali. Mas era um ambiente bem saudável, sabe? E isso, a universidade, como é a minha segunda universidade agora que eu estou fazendo, eu vejo que a gente ainda tem muito caminho para percorrer. Mas essa experiência que eu tive anterior já me ajudou bastante, sabe? Nesse primeiro período. Eu acho que vocês perceberam, né? Que eu tento estimular, não vamos deixar a tarefa acumular, vamos adiantar para depois sobrar tempo para fazer as mais difíceis. Você é o cara motivador do grupo. Essa experiência anterior de curso tem me ajudado bastante. E, por incrível que pareça, os dois sistemas utilizavam o Moodle de forma diferente, totalmente diferente. E agora, com essa nova versão que a gente está usando, eu vejo que ele evoluiu muito o Moodle. O que vocês acharam da plataforma? O Moodle, assim, eu acho muito massa por causa que ele eu não sei se você sabe disso, ele é open source e cada instituição pega e muda como quiser, tá ligado? Então, por isso que a gente, sei lá, o IFPB, que Priscila já estudou lá, eles podem ter o Moodle deles completamente diferente da UERN. Eles podem não, provavelmente eles vão fazer completamente diferente, para Irã, deixar essa identidade, sabe? e te interrompendo, eles se usavam na antiga, porém os professores achavam muito complexo de usar. Aí eles usam o Class. Nossa. O Classroom. Agora O Classroom é bom também. Vocês viram que o SIGA também é uma AVA, ambiente virtual de aprendizado? Eu só não sei como é que se utiliza aquilo, porque você tem espaço para atividades, para tarefas, para avaliações, e todas as instituições também utilizam o SIGA. Cara, No caso, eu acho por causa função que diferente. O SIGA ele fica mais para o controle acadêmico, né? Então você eu acho que consegue é fazer também. alguns serviços lá, e como caiu na prova, eu não sei se eu estou dando spoiler para quem não fez prova, né? Sei lá.
Eita. Não, acho que todo mundo fez prova, não é possível. Você também tem controle financeiro lá, né? Não sei se vocês viram essa pergunta. Como é Acho que que vai foi no ser coisa questionário. burocrática, né? Então você É, controla tipo, notas, pagamento de funcionário, servidores. O CIGA ele consegue fazer isso, sabe? assim, eu acho que o cigarro também não é muito usado para isso, porque, cara, ele é muito velho, sabe? Assim, ele é velho e não teve tantas atualizações. Eu acho que ele não tem É tantas verdade. atualizações contra como o Moodle, como o Classroom, porque assim, o Classroom é do Google, né? Então tá tendo atualização toda Isso. hora. E o cigarro tá lá, parado no tempo. Mas se bem que o Google ele não tem muito histórico de continuar coisas, não, viu? Às vezes ele cancela. Eles tinham uma plataforma de cursos incríveis. Eu até fui em Natal assistir uma palestra grátis lá que eles cederam. Tinha um monte de nerd. Eu senti assim como se estivesse no Vale do Silício. Nossa, quanto nerd legal, com cabelo diferente, com roupa esquisita. Foi muito bacana. Só que eles nem deram continuidade. Eu esqueci o nome da plataforma. Acho que era Google. Ah, esqueci. Não sei se vocês se lembram. É que tinha uns cursos que ensinava você a ser empreendedor. Só de Eu curso. não tô lembrado. E o Google não continuou. Outra coisa que ele não continuou foi o SketchUp, né? Aquele programa de arquitetura que ele já estava se tornando um padrão na arquitetura e ele acabou vendendo. Outra coisa que ele não continuou foi ele comprou a Motorola, ele revolucionou a Motorola, criou o Moto G, criou o Moto X, que tinha a primeira assistente virtual por voz funcional, né? Então você dizia OK Google ou então Oi Moto X e ele respondia e fazia várias funções, fazia alarme. E ele acabou vendendo a Motorola e vendeu tudo junto. E ele vendeu, tipo, 10 vezes mais barato do que comprou. Eu acho que é por isso que o Moodle ele é mais vantajoso, porque a gente tem certeza que a comunidade open source não vai deixar ele morrer, né? Está sempre alimentando. O Google, como ele é uma plataforma, ele é uma empresa, é uma plataforma privada, né? Então, eles, às vezes, pode ser vantajoso para eles ou não, né? Eu acho que, por exemplo, eles ganham dinheiro com propaganda. Eu acho que talvez não seja interessante para ele colocar uma propaganda no meio de uma aula, né? É assim, o Moodle, a parte boa é essa, né? Não ter, não Ele é ter esses open source, anúncios né? e tal. E eu acho que a questão de ter anúncio lá no Classroom não vai ter, porque é questão educacional. Eu acho que eles não fariam isso, sabe? É Eles verdade. já têm outros produtos e colocam muito anúncio lá. Mas Sim, sim. o outro tópico que a gente iria falar, pessoal aí que está nos ouvindo, vocês usam muito IA quando vocês estão estudando, pesquisando alguma coisa? Então, eu usei muito nesse primeiro semestre. E agora eu queria saber de Elme e Priscila, como que vocês usam a IA, se vocês usam mais de uma, várias, se vocês pagam para ter a versão ali melhor, né? Quando estudo para concurso, até que meu professor também disse que não confiasse muito no que ela preparava. Eu gostava de, quando eu estudo para concurso, dar um determinado conteúdo para ela, até no IF, teve algumas provas que eu dava o conteúdo para ela, que ela pudesse fazer um questionário. Também tem que saber usar, né? Moderado. Sim, sim. Eu sou um testador, né? Compulsivo. Eu gosto de ficar Mas eu não testando. pago. Eu uso a questão, a sem pagar, a free. Sim, gratuita. Gratuita, É gratuita. Eu também gratuita, uso a tá? gratuita. O que eu queria ter era um notebook ou um PC bom o suficiente para rodar localmente. Isso aí eu não tenho ainda. Sim.
Eu sou um testador compulsivo, né? Eu gosto de ficar testando as coisas. O Gemini, ele lançou agora, essa semana passada, os brasileiros descobriram a forma de fazer a assinatura Pro durante 1 ano e 5 meses. Então, eu consegui fazer o cadastro pelo link que vazou pela internet, né, pelos grupos aí afora. E eu utilizo o Gemini Pro. Eu acho ela um pouco mais lenta do que o Chat GPT. O Chat GPT é muito rápido, assim. E outra coisa que eu gosto muito do Gemini, do Google, é que, aliás, eu gosto do Gemini, mas a minha predileta é o Chat GPT. Ele está muito mais maduro para o diálogo humano do que as outras IAs. Assim, eu também testei a Copilot do Windows, né, da Microsoft, e ela está presente em quase todos os sistemas da Microsoft. Ela está no navegador Edge, está no Excel, está no Word. Eu acho que esse excesso da Copilot, ele está tornando os produtos da Microsoft piores. Então, por exemplo, o Word, que eu tinha um domínio total do Word e do Excel, hoje eu estou tendo que reaprender algumas coisas, mas não porque mudou a interface, é porque a IA ela acaba intervindo nos nossos arquivos. E isso já me causou alguns momentos de irritação. Assim, durante uma planilha que a IA preenche uma célula vazia com um termo que eu não quero que ele esteja ali, e eu tento apagar e o termo permanece ali, tá entendendo? Porque a IA acredita que eu quero fazer um autocompletar com aquela célula vazia, mas não é isso. Então, das IAs, assim, eu só tenho a Pro, né, que seria pagar, né, é a Gemini, mas eu acho ela muito lenta, ela não interage bem por voz assim, como o chat GPT utiliza, e acaba que no dia a dia, no meu celular mesmo, eu utilizo muito mais o chat GPT, assim, porque é uma delícia conversar com o chat GPT. A voz que colocaram lá, ela, ela responde muito bem. Se você interromper o diálogo com ela para de falar, lhe escuta e continua de onde a gente parou, interrompeu, tá entendendo? Então, eu acredito que também por conta de maturidade do projeto, que eles têm são 16 anos, se eu não me engano, né? Ou é desde 2016, eu não estou lembrado precisamente, que eles estão desenvolvendo esse modelo de linguagem. Aí eu acho que eles estão muito mais maduros, muito mais. Eu não sei a data certa, mas assim, o ChatGPT foi o primeiro, né, que lançou. Você pode ver que foi tipo uma aposta. Eles lançaram lá, era horrível no começo. Ele criava um monte de besteira nada a ver, criava links que não existia para você se você pedisse algum link. Então aí depois eles foram melhorando essa questão de quando você pergunta alguma coisa e ela falar que tá errado, tipo, não sei. Agora tá bem melhor nisso. Ela, quando você pergunta alguma coisa muito específica, ela fala que não tem como dar resposta. Ela não tem, não. Antes ela respondia qualquer coisa. Não, é fantástica, fantástica. Agora, a DeepSeek, que é aquela chinesa, né? A IA chinesa da China, eu achei ela muito fraquinha. Assim, eu utilizei, fiz os testes aqui. Apesar de ela ser open source, né? Ou seja, ela nunca vai ser extinta, né? Como que a gente estava falando do Moodle. Ela é open source, então. E ela surgiu agora, mas eu acho ela muito fraquinha no momento, sabe? Mas ela tem um potencial incrível. Essa daí eu não tinha testado ainda. O que eu tava testando muito era o Grok. E eu achei o Grok, pelo menos a versão gratuita, né, que eu só uso versões gratuitas, ela é bem explicativa. Você pergunta alguma coisa, quase que não para de escrever. Escreve, 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 escreve. Eu acho que é bom quando você quer uma explicação extensa, você usar o Grok. Quando você quer algo mais enxuto, eu acho que o ChatGPT está sendo bem mais enxuto agora. É,
estão dando atualizações para ele ser assim, né? Ser mais direto com o que a pessoa pergunta e tal. E Não, o ChatGPT tá num nível muito bom mesmo. Ele diz aí. e a questão do código, Elmi, que você estava falando, nesses tempos agora, assim, que eu tô usando mais só para explicar, sabe? Eu até tô colocando os prompts, tipo assim, não, não me dê exemplo de código, só explique o que está aqui, sabe? Explicar em português mesmo para eu ler e tentar entender, não dar nenhum exemplo de código, porque às vezes ela dá o exemplo do código e tá errado. E aí você vai lá, copia e cola e fica tipo, poxa, tá errado, mas por que tá errado? Sendo que foi a IA que fez. É verdade. Essa questão da. A gente está no meio de uma revolução, fazendo um curso de tecnologia, né? A gente pode se considerar privilegiados, porque a IA surgiu, né, há uns 2 anos atrás, né, se eu não me engane, o ChatGPT surgiu com uma novidade. Eu me lembro a primeira vez que entrei no ChatGPT, eu não acreditei, eu fiquei boquiaberto e eu disse, mudou tudo. Isso é uma revolução, porque não sei se vocês já ouviram falar no teste de Turing, né? Já ouvi falar. Foi criado há Vocês tempo já. assistiram aquele jogo, o jogo da imitação, aquele filme? Não, o filme eu não assisti ainda. É a história de Alan Turing, né? O computador o criador do primeiro computador com a lógica que a gente conhece hoje, né? Ele criou durante a Segunda Guerra para decodificar a linguagem cifrada dos alemães. Ele conseguiu criar. O cara era um gênio, assim, uma mente totalmente brilhante, assim. E tem uma história muito triste, né, por trás dele. E ele desenvolveu um teste que ele disse: se você conseguir conversar com um computador, com uma máquina, e não distinguir essa máquina de um ser humano, essa máquina vai passar no meu teste. Eu não sei se ele disse exatamente isso, mas o chat GPT, assim, nossa, às vezes eu me impressiono com as respostas, assim, sabe? Por exemplo, a minha noiva, ela colocou um apelido no chat GPT. Então, toda vez que ela se refere ao chat GPT como parece que é Pati. Oi, Pati. Aí ela já responde, ela já sabe que está se referindo a ela, sabe? Que Ela tem legal. ela tem uma capacidade de aprendizado assim incrível, assim. É uma coisa realmente que em larga escala eu fico pensando o que é que as IAs, se isso está liberado para o público, imagina o que é que grandes empresas não conseguem fazer, né? Como Meta, empresas que trabalham com muitos dados, né? Fico pensando, nossa, imagina o poder computacional e o que é que eles não estão fazendo, né? E o que nos espera no futuro, hein? É verdade. Inclusive, é uma coisa preocupante para a gente, para nós que somos estudantes de programação, né? A gente vai trabalhar com código, codificando e criando coisas. Essas IAs, assim, elas têm um potencial muito grande de fechar o mercado de trabalho. Eu estava vendo uma reportagem de uma empresa que demitiu metade dos desenvolvedores e adicionou ferramentas de IA. E ela teve um aumento de produtividade de tipo 20%, sabe? Você aumentou o lucro e diminuiu as despesas com salários, e teve um aumento de produtividade, né? Então, acredito que seja algo preocupante para a nossa área, assim. Então, a gente vai ter que ser muito criativo e também tentar vislumbrar o mundo que a gente vai pegar depois de formado, né? Eu ia perguntar a vocês aí que estão ouvindo se usam algum IA, né? Além do chat GPT. Comenta aí qual plataforma que usam, o que acham. Exato, não tem como fugir mais hoje em dia. As redes sociais também já tem agora, né?
Sem falar das tecnologias de Big Data, né? Já. Eles trabalham com análises de vários dados assim monstruosos. Por exemplo, o Irã, ou a Priscila, né? Ou o André, que está aí só escutando. Ele tem um celular, o celular ele está captando o áudio, ele está captando seu GPS, ele sabe sua localização, e com isso ele manda informações, propagandas personalizadas para a gente, né? Teve uma vez que eu estava conversando sobre comprar um fone de ouvido. Eu estou precisando comprar um fone de ouvido. Isso com o celular assim no cantinho. Quando eu liguei o celular, foi entrar no Facebook, a primeira propaganda que apareceu, fone de ouvido. Vários modelos de fone de ouvido do Mercado Livre. Puxa, então a gente vive hoje numa era que informação é uma coisa muito valiosa, né? Teve situações em que aqui em casa estavam falando, você falou o exemplo de comprar um fone, né? Eu acho que é uma coisa bem... Tem muita muriçoca aqui ao nosso redor. E a gente falando sobre raquete. E do nada o telefone começou a nos mostrar anúncios sobre raquete, coisas, acidente que acontece por conta dessas raquetes de matar mosquito. A minha tia até falou, disse, nossa, o celular fica nos ouvindo. Mas se torna meio que assustador, né? Não? Você fala sobre um produto, sobre uma coisa, você comenta, ou você fala sobre pensar em viajar, e do nada te começa a aparecer anúncios, né? Exatamente sobre aquilo que a pessoa falou. Redes sociais, Insights. Verdade. É como você se começa a falar por ela está escutando. Sim. Os aplicativos que a gente usa, né? Principalmente as redes sociais, eles sabem de tudo mesmo que a gente faz. Não por a gente dar o acesso a elas, mas só pelo fato de você, sei lá, clicar numa publicação e ficar 10 segundos a mais do que em outra, isso já muda o pensamento ali do robozinho que está ali. Você curtir alguma coisa, você enviar, compartilhar uma publicação para um amigo, para uma amiga, isso daí já vai colocando mais dados do que e vai ficando salvo para fazer essa construção do seu perfil e sempre ficar recomendando coisas que você possivelmente vai querer. Sim, nossa senhora. Isso levanta até uma questão sobre privacidade, né? Até que ponto estamos sendo monitorados, né? O quanto Isso dava um podcast inteiro pra gente. O quanto a gente realmente sabe sobre vamos... dessa IA. A gente pode falar sobre isso em outro. É porque é um assunto tão vasto, né? Tecnologia, que a gente tem muito o que conversar, né, sobre isso. Daria muitas horas de podcast. Pois é, gente, chegamos ao fim de mais um bate-papo incrível aqui do nosso podcast. Hoje navegamos por assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, como estudantes e cidadãos conectados, né? Falamos sobre os desafios de estudar online, sobre o uso das plataformas, sobre a presença cada vez mais forte da inteligência artificial e como isso tudo impacta nos nossos estudos, né? Na nossa rotina e até nas nossas conversas com o celular ligado. Gente, viver nesse mundo tão tecnológico exige adaptação, foco e dedicação. Às vezes parece difícil, e realmente é. Mas o mais importante é não desistir. Estudar online não é moleza, mas com força de vontade e apoio, a gente chega lá. A tecnologia está aí, cheia de possibilidades. Cabe a gente aprender a usá-las a nosso favor. E esse é o nosso objetivo aqui. Conversar, refletir, aprender junto e, claro, se motivar. Fica o convite, continue com a gente, compartilhe esse episódio com seus colegas e se prepare porque próximos episódios vêm aí com mais temas, mais trocas, mais conteúdos de qualidade e a gente se vê na próxima.